Então, você finalmente chegou a esse lugar. À sua frente está a entrada das masmorras. Você se impressiona com a arquitetura antiga e sombria. As paredes de pedra polida têm séculos de idade. Estão cobertas por musgo e limo. O enorme portão de ferro e madeira está marcado com anos de desgaste, mas está aberto e revela um corredor escuro. O ar é pesado e carregado, com um cheiro de podridão e decadência, e um vento gelado sopra do interior da masmorra, fazendo seus cabelos se arrepiarem. Você pode sentir o peso da opressão e do perigo iminente. Não importa o porquê você está aqui agora. Talvez você estivesse em peregrinação, sendo um sacerdote. Talvez você seja apenas um oportunista em busca de tesouros perdidos desse lugar abandonado. Talvez você esteja em busca de alguém. Pense bem. Quem é você? Não esqueça quem você é, pois é a única coisa que vai manter sua sanidade nesse lugar. Além da entrada óbvia das masmorras, perto do arco da entrada principal haviam algumas tendas e equipamento de escavação. O local parecia abandonado. Mais à frente, do outro lado, havia uma entrada lateral para as masmorras, com escadas que levavam à escuridão abaixo. O que você faz? Você decide que não vale a pena. O que quer que estivesse ali parecia perigoso demais para você. Então, você volta pelo mesmo lugar que chegou, adentrando o caminho pela floresta novamente. Você se sente aliviado por escapar ileso, mas também frustrado por não ter descoberto o que estava nas profundezas das masmorras. De qualquer forma, você sabe que fez a escolha certa para o momento. Enquanto você volta pelo caminho, você pondera sobre o que poderia ter acontecido se você tivesse continuado a explorar as masmorras. Bom, você nunca saberá, mas pelo menos está vivo e são. As barracas pareciam relativamente novas, talvez alguns anos, no máximo. Não havia sinal de mais ninguém. Quem quer que estivesse aqui, havia há muito tempo abandonado o lugar. Você encontra alguns documentos, mas todos eles são escritos em um idioma da qual você não tem conhecimento. Sendo assim, suas únicas opções são a entrada principal e a entrada lateral. Cautelosamente você desceu as escadas escorregadias, e logo você viu que o corredor desmoronou totalmente e parecia não haver como passar. Enterrado sob os escombros, havia um velho esqueleto com armadura de couro medieval, esmagado sob uma tonelada de rochas. Você não queria sofrer o mesmo destino que o esqueleto, então você voltou para a segurança. No momento em que você pisa dentro da masmorra, você sente uma pressão sobrenatural imensa. Você entende que o lugar drenaria qualquer pessoa, até deixá-lo à beira da loucura, e com fome em questão de meras horas. Você tinha que ser eficiente e rápido. Mesmo que o sol ainda estivesse no céu, a escuridão parecia engolir toda a luz ali dentro, e você mal podia ver nada à sua frente. Você foi obrigado a acender uma tocha. Você estava na entrada das masmorras, no meio de um corredor que seguia pela esquerda e pela direita. À sua esquerda você consegue ver uma porta aberta que levava ao que parecia ser uma cozinha. À sua direita, seguindo o corredor, havia uma porta fechada. Além disso, havia uma pequena sala com móveis de madeira antigos bem à sua frente. A sala tinha bancos ao redor de uma grande mesa de madeira, coberta por teias de aranha e manchas antigas. No final da sala, haviam velhos armários e utensílios de cozinha, que desabaram no chão. O outro canto da sala tinha uma fileira de barris de madeira. Você procura, mas encontra apenas restos de comida estragada. Possivelmente estão ali há muitos e muitos anos. Os barris até podem ter sido utilizados para guardar alimentos no passado, mas isso foi há centenas de anos atrás.
e não havia mais nada de útil ali. A sala tinha uma velha mesa de madeira, em frente a uma bandeira parcialmente apodrecida pendurada na parede. A bandeira era do velho reino de Rondon. A parede oposta tinha estantes meio vazias voltadas para você. E atrás de uma pequena pilha de entulho você viu um baú de madeira, coberto de teias de aranha e poeira. Os poucos livros que ainda restavam estavam todos em péssimas condições. Nenhum deles parecia interessante, mas por trás de uma grande enciclopédia de tortura você encontrou uma pequena garrafa de vinho envelhecido. Com base em alguns documentos antigos sobre a mesa, parece que a escrivaninha pertencia a um oficial do século XVI, ou do início do século XVII. Você examinou todas as pequenas gavetas do lado da mesa, mas não parecia haver nada ali. Após inspeção mais detalhada, você notou que a fechadura do baú estava quebrada. Abrir o baú confirmou suas suspeitas. O lugar já havia sido saqueado muito antes de você entrar nessas velhas ruínas. Você normalmente possuía bastante calma, mas apenas em pensar em alguma coisa viva se aproximando de você nessa escuridão te deixava com o coração acelerado. Você tentou abrir a porta, mas ela não se mexeu. Você pensou em arrombar a porta, mas então você ouviu barulhos vindos do outro lado. Você podia jurar que parecia que algo pesado e vivo estava se movendo lentamente em direção à porta. Você tinha ouvido rumores desse lugar, e você definitivamente não queria confirmar se havia alguma verdade nessas histórias de terror ou não. Você se afastou da porta. De repente, você ouve batidas e gritos vindos do final do corredor, da mesma porta que estava fechada à direita quando você entrou. Sua adrenalina dispara e você rapidamente vai até a porta para ver o que estava causando o barulho. A porta fechada estava sendo empurrada com força. Algo grande estava se batendo, tentando forçar a passagem pela porta. Seja lá o que fosse, fazia sons guturais inumanos entre suas batidas na porta. Você se preparou para o que estava por vir. Você imaginou que, por ser treinado, não precisaria se esconder dos perigos. A porta se abriu e violentamente uma enorme fera deformada entrou no corredor. A criatura parecia que talvez tivesse sido um ser humano, mas a escuridão distorceu suas características além do reconhecimento. O arqueólogo deformado tinha membros extras saindo de suas calças, alguns que pareciam ter garras afiadas, pervertendo ainda mais a forma humana. A criatura notou você e avançou em sua direção com um ódio imenso. Você se prepara para lutar contra aquele ser, segurando firmemente sua espada em posição de combate. Seus ataques foram inúteis. A criatura conseguiu golpeá-lo com seu braço antes mesmo de você ter a chance de reagir. Você foi arremessado contra uma parede e sentiu suas costelas cederem. A besta teria continuado a te espancar até a morte, não fosse pela luz ofuscante brilhando do lado de fora. Era óbvio que aquela criatura não via a luz do dia há séculos. A coisa tentou proteger seus olhos dos raios do sol, e isso lhe deu a oportunidade de passar por ele. Você correu direto para o corredor escuro, do qual a besta havia atravessado antes. A criatura balançava descontroladamente seus braços com garras afiadas, mas você conseguia se esquivar e enfiando a ponta da sua espada nas costelas da criatura, perfurando seus pulmões no processo. Para sua surpresa, isso não diminuiu a velocidade da criatura, apesar de fazê-lo ofegar por um segundo. Logo, ele voltou a ficar de pé e a persegui-lo, com sangue escorrendo de sua boca. Um segundo ataque quase lhe acertou, e seria fatal. Aproveitando uma brecha, em vez de arriscar sua vida, você decidiu seguir direto para o corredor escuro pelo qual a besta havia atravessado antes. Você conseguiu desviar da criatura que veio em frenesi na sua direção.
Você conseguiu desviar da criatura que veio em frenesi na sua direção e correu o mais rápido que pôde pela direção de onde ela saiu, criando distância do ser deformado a cada passo que dava. Você verificou a sala em busca de bons lugares para se esconder e decidiu se agachar atrás de um estante. O lugar te dava um bom ponto de vista enquanto te escondia nas sombras. A porta se abriu. Você viu a silhueta escura de um ser gigantesco e deformado arrombando a porta. A criatura fazia ruídos borbulhantes enquanto vagava lentamente até a cozinha. Você aproveitou essa chance para passar furtivamente por ela até o corredor escuro de onde ela saiu. Porém, parece que a criatura estava acostumada com a escuridão. Ela sentiu seu cheiro no momento em que você saiu da sua sala. Com aquele monstro lhe perseguindo, você correu para a escuridão sem pensar duas vezes. Você voltou rapidamente para dentro da cozinha e se espremeu em um canto onde pensou que poderia ficar escondido enquanto via o que estava acontecendo. A porta se abriu com força. Você viu uma silhueta escura de um ser gigantesco e deformado na porta aberta. A criatura fazia ruídos borbulhantes enquanto vagava lentamente para outra sala. Você usou essa chance para passar furtivamente por ela, até o corredor escuro de onde ela saiu. Porém, parece que a criatura estava acostumada com a escuridão, e ela sentiu seu cheiro no momento em que você saiu de seu esconderijo. Com aquela criatura lhe perseguindo, você correu para a escuridão sem pensar duas vezes. Você correu o mais rápido que pôde. Mesmo com a tocha, não podia ver muito na escuridão. Mas raios de luz vinham das frestas de uma porta à frente, chamando sua atenção. Você se jogou contra a porta, abrindo ela com força e caiu em um pátio coberto de mato. Olhando rapidamente para o corredor escuro, a besta não estava lhe seguindo mais. Você imaginou que os últimos raios do sol poente ainda o mantinham longe. Você respirou fundo e caminhou lentamente pelo pátio. A grama tinha tomado uma cor amarelada, como se estivesse doente, e o sol poente criava sombras sinistras aos seus pés, iluminando uma forca erguida no meio do pátio. Conforme você se acalmava e focava seus pensamentos, você percebeu que havia uma voz ecoando em sua cabeça. Algo ou alguém estava chamando você das profundezas dessa fortaleza abandonada. Havia algo muito curioso sobre esse eco, e você precisava encontrar sua fonte. Não como se você tivesse uma escolha além de ir mais fundo, já que o sol estava se pondo rapidamente, tirando a última barreira que mantinha a criatura escondida nas sombras. O pátio levava a outra porta, e você caminhou até lá, e a empurrou, seguindo em frente. Você estava num saguão das masmorras. O saguão era grande e espaçoso, com um chão liso de azulejos que deveriam ter centenas de anos. Diretamente à sua frente existia uma grande escadaria, mas a escuridão não lhe permitia ver o que havia subindo todos os degraus. À sua direita havia um longo corredor levando para uma completa escuridão, e à sua esquerda parecia haver um banheiro medieval. Sua tocha iluminava uma fileira de assentos de banheiro velhos e sujos. Manchas de sangue velho e merda cobriam os assentos. Não havia nada demais nos buracos do banheiro. Eles eram exatamente o que seria de esperar que fossem. Apenas um buraco de merda. Por que não? Você imaginou enquanto deslizava pelo assento apertado e caía em um poço escuro. Você estava afundado até os joelhos em sujeira e fezes antigas. O poço de merda era estreito e você mal tinha espaço para ajustar sua postura. A única fonte de luz que você tinha era a tocha que se apagou quando passou pelo pequeno buraco do banheiro pelo qual você se espremeu. Não havia como escalar de volta, pois as paredes estavam cobertas de merda escorregadia e não era possível segurar. Parece que o resto da sua vida miserável seria esperar a morte em um poço imundo e escuro. Sua tocha afastava lentamente a escuridão enquanto você avançava em direção ao desconhecido. Quanto mais longe você ia, mais forte era o eco dentro da sua cabeça. Você não conseguia distinguir as palavras claramente,
mas esta era definitivamente a direção certa a seguir. Seguindo um corredor, você viu uma sala à sua frente. Havia grades de ferro e um vão onde deveria ficar a porta, como se fosse uma cela, sem sua porta. Sua tocha revelava silhuetas humanoides paradas fora do raio de luz dela. Após inspeção mais detalhada, você percebeu que essas figuras eram na verdade donzelas de ferro medievais. Esses dispositivos de tortura tinham sido muito usadas, a julgar pelas velhas manchas de sangue. A sala tinha vários outros dispositivos de tortura também, a maioria deles provavelmente inoperante hoje em dia. Procurando pela sala, você encontrou um baú velho no canto e um caminho que levava a outro corredor. Você consegue sentir uma corrente de ar frio correndo pela sala, e parecia vir deste corredor escuro à sua frente. O baú parecia velho. Poderia muito bem ter sido da era medieval, até onde você sabe. Ao tentar abri-lo, você percebeu que a fechadura ainda estava funcionando plenamente. Você não poderia abri-lo sem uma chave adequada. O corredor que você adentrou era longo, com várias portas de celas em cada lado. No final do corredor, haviam grandes barras de ferro com uma porta trancada, e atrás dela havia uma escadaria em espiral que descia para baixo. Apenas um velho cadeado enferrujado bloqueava seu caminho para a escuridão mais profunda. Todas as portas das celas estavam trancadas, e sua tocha mal iluminou qualquer uma das celas, então não tinha como dizer o que havia dentro deles. Apesar de antiga e enferrujada, a fechadura parecia surpreendentemente durável. Você percebe que seria necessário uma chave ou algo semelhante para abrir o caminho. Você subiu as escadas pelo que parecia ser uma eternidade. A ampla escada levava ao antigo altar de sacrifício para Almer. No altar havia um esqueleto crucificado. Ao lado do altar havia um caminho lateral, indo mais fundo dentro da fortaleza. As escadas pareciam mais íngremes ao descer. Talvez tivesse algo a ver com a escuridão profunda que tornava cada passo à sua frente duvidoso. Se você não tivesse passado por aqui, pensaria que essas escadas continuavam para sempre, até chegar ao próprio abismo. O altar era um típico crucifixo ritualístico, usado para adorar Almer, o Ascendido. Um sacrifício seria colocado na cruz e seu sangue seria lentamente drenado por dias. Tradicionalmente, tais rituais eram usados para proteção. Almer protegeria o local enquanto o sangue estivesse descendo pela cruz. O último sacrifício deve ter sido esse esqueleto antigo. Sem mais sangue pingando na cruz, então sem a proteção do Almer também. O caminho era um corredor estreito, feito de tijolos disformes e pedras. Parecia que o chão havia desabado em certos pontos, formando buracos bem fundos, mas você foi capaz de pular essas trincheiras com facilidade. Uma grande sala estava diante de você, e se destacava com sua decoração requintada. Piso de azulejo em espiral e muitas estantes cobrindo as paredes. Como uma pequena biblioteca. Existia uma porta ali que dava em outra pequena sala. Você então cuidadosamente conferiu se havia alguma ameaça ali, mas não havia. Então você prosseguiu. Sua tocha lentamente iluminava a pequena sala e revelou uma mesa de madeira com gavetas, um tapete que era dos santuários orientais, a julgar pelos seus padrões, e um cadáver parcialmente devorado, que parecia ser parte da expedição arqueológica. A maioria dos objetos de valor já havia sido saqueada há muito tempo. A abertura de uma gaveta revelou apenas cartas velhas e empoeiradas, sem importância. Quando você deu as costas, um choro fraco e gemido podia ser ouvido do cadáver parcialmente devorado. Ao se virar, você percebe que ele estava tentando se levantar, e com um rápido movimento, um molho de chaves cai do seu bolso, sendo arremessado para próximo de você. Você mal teve tempo de pegar as chaves. O cadáver pertencia a um dos aventureiros que o conduziam à expedição arqueológica. Isso é o que a sua roupa demonstrava, ao menos. Você notou as marcas de mordida. Alguém ou alguma coisa estava devorando o corpo. As marcas de mordidas pareciam humanas e estavam por todo o torso e o pescoço. Você vasculha os bolsos e encontra chaves que pareciam ser de celas.
talvez a chave da prisão. Quando você dá as costas, um choro fraco e gemidos podiam ser ouvidos do cadáver parcialmente devorado. Ao se virar, você percebe que ele estava tentando se levantar. A criatura estava de pé. Rapidamente, com um passo descoordenado de cada vez, o cadáver se aproximou de você, com a boca aberta e esticada de forma anormal. Seus barulhos ficavam mais altos e você sentiu uma grande raiva daquele ser. Você balançou sua espada contra o carniçal, acertando a bochecha da criatura e arrancando sua mandíbula com impacto. Mas isso fez pouco para atordoar a criatura, enquanto ela avançava cada vez mais e tentava lhe agarrar. Você percebeu que sua melhor opção era sair dali e não arriscar. Antes de conseguir atacar, você tropeçou em uma pilha de escombros. Quando você levantou sua tocha para ver, o monstro correu em sua direção com uma velocidade surpreendente e cravou os dentes em seu ombro. Você tentou se defender, mas a criatura te derrubou e rapidamente cravou os dentes em sua garganta. A última sensação que você teve foi do seu sangue quente escorrendo pelo chão. Você se afastou da sala, mas o monstro continuava a lhe seguir. Você pulou cautelosamente sobre o chão desmoronado no corredor que havia no caminho. A criatura não era tão ágil, e em vez disso, tropeçou nos escombros. O ser estava preso na trincheira, incapaz de subir de volta. Desesperadamente, ele tentou alcançá-lo com as mãos encharcadas de sangue. Os gemidos e rosnados se transformaram em gritos agitados, enquanto ele furiosamente tentava te agarrar. Mas com a criatura presa, você achou melhor apenas deixar essa área por enquanto e ir para outro lugar. Você passou pelo altar, descendo as escadas, e fez todo o caminho de volta até o saguão. Com apenas o corredor escuro à sua direita, você seguiu cautelosamente para lá, com seu coração ainda batendo forte. Você chegou à antiga câmara de tortura, com donzelas de ferro manchadas de sangue e mais dezenas de dispositivos dos quais a maioria você nem sabia a utilidade. Mas também não gostaria de descobrir. Ao final dessa câmara, havia um caminho escuro que parecia ser um corredor, e quando você adentrou nessa sala, você escutou o som de uma porta sendo aberta furiosamente. Você começou a ouvir altos rangidos e grunhidos atrás de você. Alguma coisa grande acabou de entrar no saguão, e você tem quase certeza que era o ser deformado de antes. O sol já devia ter se posto, então a criatura avançou pelo pátio, e deve ter sentido o seu cheiro. Você tinha que agir logo, e rapidamente você seguiu adiante, chegando a um corredor longo com várias portas de cela em cada lado. No final do corredor, haviam grandes barras de ferro com uma porta trancada, e atrás dela havia uma escadaria em espiral que descia para baixo. Apenas um velho cadeado enferrujava bloqueava seu caminho para lá. Você ouvia os passos da criatura claramente se tornando mais altos em um ritmo muito rápido. Você ouviu a criatura correr pela câmara de tortura, derrubando as donzelas de ferro e quebrando as mesas e cadeiras atrás de você. Quando você se virou, sua tocha revelou a besta enorme bem perto de você. A essa altura, já era tarde demais para reagir. A besta agarrou você com violência e quebrou seu pescoço como se fosse um graveto. A última coisa que seus olhos registraram foi uma espécie de sorriso perverso. Parece que tudo isso apenas excitou a criatura. Você ouviu a criatura destruindo a câmara de tortura próxima, derrubando as donzelas de ferro e mesas no seu caminho. Ele estava bem no seu encalço, mas você não podia vê-lo na escuridão. Mas podia sentir o ódio intenso dele se aproximando de você.
O portão estava trancado com uma fechadura reforçada. Você tentou permanecer calmo e rezou para todas as divindades que conhecia para que as chaves da prisão funcionassem. Para sua sorte, funcionaram. A besta já estava vindo em sua direção quando você abriu o portão e pulou para dentro, apenas alguns segundos antes do monstro deformar se chocar com toda a força contra as barras. Violentamente, a criatura tentava te alcançar enquanto emitia um grunhido baixo e sua garganta inchada. As grades e o portão pareciam segurar a fera por enquanto, mas você não queria ficar e descobrir se a coisa poderia eventualmente abri-lo. Em vez disso, você desceu as escadas indo mais fundo na escuridão. E um pensamento se passou na sua cabeça. Se a escuridão transformou aqueles pobres seres em bestas irracionais, o que aconteceria com você se ficasse nas masmorras por tempo demais? Quanto mais você descia, mais as escadas ficavam pegajosas de sangue velho e restos humanos. O ar estava rançoso e cheirava a podridão. A voz dentro da sua cabeça ficou mais alta. Você ainda não conseguia entender as palavras, mas definitivamente estava chamando por você. Mais fundo. Você tinha que ir mais fundo. Isso estava claro. Você entrou em uma enorme câmara cheia de esqueletos parcialmente enterrados e cadáveres apodrecidos espalhados por toda parte. O solo tinha uma espessa camada de sangue seco e sujeira que se acumularam até nas paredes da câmara ao longo dos anos. Cada passo que você dava ecoava em alturas vertiginosas. Você não podia ver o teto dessa câmara. As paredes simplesmente se erguiam para sempre na escuridão. Haviam 2 escadarias na câmara, uma sendo a que você acabou de descer e agora levava para cima. E do outro lado da câmara estava a outra escadaria, que parecia descer em uma espiral. Além disso, no meio da câmara havia uma engenhoca de madeira que parecia bastante nova para estar ali. Você não notou o buraco no centro da câmara até se aproximar e sua tocha iluminar os arredores. A engenhoca foi construída em torno do buraco como uma espécie de elevador de carga, levantando e descendo itens e pessoas se necessário. A própria engenhoca se destacava só pelo fato de não estar manchada de sangue e sujeira como todo o resto. A julgar por alguns dos equipamentos ao redor, o elevador deve ter sido usado pela mesma expedição arqueológica que montou as tendas do lado de fora. Infelizmente, a engenhoca estava quebrada, mas talvez você conseguisse usar se tivesse uma corda. As escadas que levavam para baixo estavam pegajosas de tanta sujeira, como todo o resto naquela câmara. Uma corrente fria o guiava para o abismo que esperava por você, e logo, uma gigantesca ravina subterrânea se mostrou à sua frente. Até mesmo sua tocha não conseguia iluminar adequadamente a área. Haviam plataformas suspensas feitas de grades de ferro, acima de um abismo aparentemente sem fundo. Essas plataformas eram seu chão, a única coisa que o impedia de cair na escuridão infinita. As plataformas foram montadas nas paredes da caverna, com correntes e ligadas entre si, formando uma ponte de aparência instável. Quando você desce, você está numa plataforma segura, presa à parede da caverna. Nessa mesma plataforma, à sua esquerda, havia um longo caminho que continha algumas celas de prisão. E à sua frente, existia uma ponte que parecia instável, pendurada por apenas correntes e o abismo embaixo. A luz da sua tocha não conseguia iluminar o que havia adiante. Você tentou abrir as portas das celas, mas todas pareciam trancadas. Algumas das fechaduras estavam enferrujadas demais para funcionar corretamente. Parecia não haver como entrar. Não que você tenha perdido algo importante. A luz da tocha revelou apenas o que era de se esperar na prisão. Baldes, correntes, um par de crânios pertencentes a residentes anteriores. Você caminhou cautelosamente pela ponte. Apenas colocar algum peso nessa coisa fez com que algumas porcas e parafusos caíssem nas profundezas infinitas. Você atravessou bravamente. A ponte parecia que estava prestes a desabar a qualquer momento, mas de alguma forma tudo se manteve bem. O outro lado da ravina era mais ou menos idêntico àquele de onde você veio. Havia um corredor com 3 celas seguidas. No final, havia um caminho que saía da ravina de volta à terra firme, adentrando numa espécie de caverna.
Todas as celas estavam trancadas. Era difícil ver o que havia dentro, mas todas tinham baldes, uma cama e pouco mais além disso. Uma cela em particular capturou sua atenção. Havia uma pessoa enorme e nua dentro dela. Suas características pareciam humanas, mas a pessoa devia ter pelo menos 2,5 metros de altura, se não mais. A parte superior do corpo estava coberta na escuridão. Por um momento, você pensou ver a criatura ainda respirando, mas certamente é apenas sua tocha dançante que criou essa ilusão. Você caminha pelo corredor, mas não pode deixar de reparar na enorme criatura que estava dentro de uma das celas. Parecia humano, mas tinha mais de 2,5 metros de altura e parecia imóvel. Ainda assim, você segue em frente. O corredor leva você até uma bifurcação. À sua esquerda havia uma porta de madeira antiga, e à sua direita apenas um corredor que continuava ainda mais fundo na escuridão. O quarto parecia ter pertencido a um oficial do exército. Haviam vários suportes de armas na sala posicionados ao lado de uma prateleira vazia. No fundo da sala havia uma mesa de madeira com uma impressionante poltrona reclinável de couro atrás dela. Atrás da mesa parecia haver uma alavanca enferrujada e um baú. Haviam poucas espadas e lanças ainda na prateleira. Parecia que algum dia pode ter havido, mas os saqueadores provavelmente levaram tudo que parecia decente e valioso. O que restaram foram armas em péssimo estado. Todas haviam sofrido com o desgaste pelo tempo. A escrivaninha e suas gavetas foram reviradas. Você nem se incomodou em procurar, pois tinha certeza de que todos os objetos de valor já foram levados. O baú tinha uma trava grossa e de aparência durável. Sua fechadura ainda estava funcional. Também havia uma alavanca mecânica enferrujada, provavelmente usada para controlar algo. Você até tentou examiná-la, mas estava emperrada. Era uma coisa curiosa, mas seu propósito ia permanecer um mistério para você. Com o pomo da sua espada, você consegue bater e arrombar o baú. Para sua surpresa, ele estava repleto de joias, ouro e tudo que você sempre sonhou. Rapidamente você coleta tudo o que pode, enchendo-se com aquele tesouro. Mas logo, você ouve correntes distantes fazerem barulho pelo abismo. Parece que a pequena comoção causada por sua exploração atingiu os ouvidos de alguém. As masmorras estavam em silêncio mortal, exceto pelo pequeno alvoroço causado por você na sala do oficial. Tudo que estivesse vivo nessa escuridão ouviu alto e claro, assim como você ouviu um barulho alto e muito agudo. Parecia que a porta de uma cela estava sendo aberta à força. Sons de raspagem constantes se aproximam de você, e você sentiu uma presença aterrorizante avançando na escuridão em direção a você. Você se escondeu atrás da mesa e tentou manter um ponto de vantagem, enquanto os ruídos ficavam cada vez mais altos, indo direto em direção à sala. Uma enorme criatura humanoide entrou na sala. Ela estava quase nua, revelando um físico anormalmente musculoso e cheio de cicatrizes. Seu braço esquerdo estava faltando. Havia sido substituído com o que parecia ser um longo bastão, repleto de espinhos e outras projeções pontiagudas. Porém, a característica mais marcante nessa abominação era a sua cabeça. A coisa tinha a cabeça de um corvo, e não era apenas uma máscara. Você conseguia notar que suas penas estavam crescendo no pescoço também. Assim que ele entrou na sala, seus olhos vazios e brilhantes rapidamente se fixaram em você, e era impossível evitar dar alguns passos para trás, de tão forte que era o instinto assassino da coisa. O corvo deu um crocírio alto, misturado com o rosnado de um humano, e avançou para atacar você furiosamente, usando seu braço como um malho. Você tentou desesperadamente se defender contra o braço da criatura, mas foi tudo em vão.
O golpe que veio de cima tinha uma força gigantesca e destruiu sua espada, te arremessando contra o chão, quase te fazendo perder a consciência. Você nem teve tempo de levantar sua arma quando o braço violentamente te esmagou ainda no chão. A criatura sabia perfeitamente como utilizar essa terrível arma e usava seus espinhos e pontas para rasgar a pele de suas costas. Você ficou surpreso com a misericórdia mostrada, pois o corvo acabou com sua vida rapidamente, com apenas um golpe adicional, quebrando a sua coluna. Sua tocha afastou a escuridão. A luz dançante revelou um esqueleto solitário acorrentado na parede. O corredor que você seguiu circulava de volta para o grande abismo e ainda mais plataformas suspensas. Porém, a ponte de ferro que ligava os dois lados estava completamente desabada nessa extremidade da ravina. Você notou uma corda amarrada na plataforma, pendurada para o abismo. Na outra ponta da corda você viu um cadáver pertencente à expedição arqueológica. Essa pessoa aparentemente se enforcou. Os horrores das masmorras devem ter sido demais para ele. Você puxou o cadáver para cima pela corda. Você estava certo em sua avaliação. A pessoa tinha roupas modernas que pareciam as mesmas dos outros exploradores que você viu até agora. A pessoa não tinha nada de valor, mas você pegou a corda que ainda parecia bem forte e seguiu seu caminho de volta. Seus passos eram a única coisa que ecoavam no ar, além de gotas d'água ocasionais ouvidas à distância. Enquanto você caminhava para as plataformas, você ouviu barulhos altos vindo de uma das celas. O barulho vinha da exata cela que você temia. A enorme criatura acordou de seu sono. Uma grande criatura humanoide irrompeu pela porta da cela, bloqueando o caminho à sua frente. Ela estava quase nua, revelando um físico anormalmente musculoso e cheio de cicatrizes. Seu braço esquerdo estava faltando. Ele havia sido substituído com o que parecia ser um longo bastão, repleto de espinhos e outras projeções pontiagudas. Porém, a característica mais marcante nessa abominação era sua cabeça. A coisa tinha a cabeça de um corvo, e não era apenas uma máscara. Você conseguia notar que as penas estavam crescendo em seu pescoço também. Assim que ele saiu da cela, seus olhos vazios e brilhantes rapidamente se fixaram em você. Era impossível evitar dar alguns passos para trás de tão forte que era o instinto assassino daquela coisa. O corvo deu um crocito alto, misturado com o rosnado de um humano, e avançou para atacar você furiosamente, usando seu braço como malho. Você conseguiu desviar do golpe e deslizou sua espada pela lateral da criatura, causando um grande corte e enfiando a espada entre suas costelas. O corvo parecia completamente apático em relação aos seus ataques. A espada estava cravada em suas costelas, mas não parecia diminuir em nada a velocidade da criatura. Você desviou do golpe inicial e tentou contra-atacar imediatamente. Mas infelizmente, a criatura desferiu outro golpe usando seu bico enorme. O corvo tentou abocanhar sua cabeça, mas só conseguiu arrancar um pedaço do seu ombro. Era assustadora a facilidade com que a coisa conseguiu lhe ferir quase mortalmente. Se o golpe fosse apenas alguns centímetros à esquerda, teria rasgado alguma das suas artérias. Você tentou passar pela criatura. Primeiro você se esquivou do golpe vindo em sua direção, e então rapidamente passou pelas costas, criando uma distância enquanto ele desferia outro golpe e errou por centímetros de distância da sua nuca. Você aproveitou a oportunidade para fugir pela ponte. A criatura seguiu cada movimento seu, enquanto passava pela ponte trêmula e instável que estalava sobre seus pés. Quando você estava para chegar do outro lado, sua perna foi rasgada pelas pontas afiadas do braço da criatura. Você caiu ao chão, e nesse exato momento, a criatura levantou seu braço. Você achou que esse fosse o seu fim, até que uma das correntes que prendia a plataforma se soltou. Em questão de segundo, todas as outras haviam se partido. A estatura gigantesca do corvo era demais para a antiga construção. A criatura caiu no abismo sem fim, com as partes e peças da ponte. E você, por sorte, conseguiu se segurar na plataforma adjacente, que ficava presa à parede. Os segundos que você esteve pendurado, com apenas o abismo abaixo de você,
foram os mais assustadores que você já viveu. Você estava de pé, perto aos restos da ponte, olhando para baixo. O abismo era profundo, muito profundo. A criatura não poderia ter sobrevivido à queda, você dizia para si mesmo. As plataformas davam rangidos preocupantes enquanto você caminhava sobre elas. A coisa toda parecia ainda mais instável agora que a ponte anexada caiu no abismo. Você decidiu subir as escadas e retornar para o salão de onde veio. Enquanto você voltava, você mais uma vez ouviu o eco dentro da sua cabeça. Dessa vez você quase conseguia entender algumas palavras. Mais fundo. Você deve ir mais fundo. A sala continuava nojenta, repleta de corpos, e agora você notou o buraco no centro da câmara. Lá estava a engenhoca de madeira. Esse era um elevador de carga, quebrado, mas agora que você tinha uma corda, você poderia descer sem preocupação. E sem ter para onde ir, você só tinha a opção de ir mais fundo. Você amarrou a corda na estrutura firmemente e em seguida em você. Agora você poderia descer com segurança. Você desceu o fosso ensanguentado. Você desceu o fosso ensanguentado pelo que pareciam horas. Era bem claustrofóbico. O fosso revelou uma área ainda mais espaçosa e aberta que a ravina acima. Havia uma gigantesca caverna sob as ruínas da masmorra. No fim, você conseguiu descer em terra firme. Próximo ao local de onde você desceu, tinham destroços. Uma gaiola de ferro tinha caído no chão rochoso, e você conseguiu deduzir que era o elevador que funcionava naquele buraco. Você estava em terra firme ao lado dos destroços. A caverna era enorme. A luz da sua tocha deixou você parado no meio da escuridão, sem nenhum ponto de interesse, além de um acampamento improvisado com algumas tendas e algum equipamento arqueológico. A estrutura de ferro do elevador amassou com a queda, mas ainda havia uma corrente quebrada pendurada no topo. A corrente deve ter levantado e baixado o elevador quando ele ainda estava funcionando, mas isso já deve ter sido há anos atrás. Ao caminhar até as tendas, você notou que não haviam sinais de vidas lá. A equipe arqueológica se foi. O acampamento tinha algumas barracas lado a lado, caixotes abertos cheios de equipamentos de escavação e uma mesa improvisada, cheia de vários documentos espalhados. Atrás do acampamento, você encontrou um sítio de escavação ainda maior. A primeira barraca tinha sacos de dormir e roupas espalhadas, lixo inútil na maior parte. A segunda tenda foi basicamente a mesma coisa, exceto que havia uma coleção de achados arqueológicos sobre uma mesa. Pena que eram apenas artefatos comuns, como peças de vasos quebrados e outras bugigangas inúteis. Os documentos foram escritos em Bremen, então você não conseguia entendê-los. Haviam alguns papéis de aparência muito oficial entre eles, que sugeriam que as ordens de expedição vieram de alguém do alto comando de Bremen, talvez até do próprio Kaiser. Um relatório documentava cada item encontrado no local da escavação. Haviam fotos dos itens gravadas em papel. Os itens pareciam mundanos em sua maior parte, mas todos eles tinham entalhes que eram diferentes de tudo que você já tinha visto. Eles não combinavam com nenhuma cultura que você conhecesse. Um documento chamou sua atenção especialmente. Tinha um esboço de um objeto cúbico com vários ornamentos e símbolos esculpidos por toda parte. Algo sobre esse item arrepiou o cabelo em seus braços e deixou você com falta de ar. Havia algo de muito poderoso nesse cubo, sem dúvidas. O local de escavação era maior do que parecia inicialmente. O lugar se expandia entre penhascos próximos com plataformas de madeira que levavam ao abismo escuro. Você poderia descer pelas plataformas. Você desceu até as profundezas escuras. O eco dentro da sua cabeça voltava a falar novamente. As palavras foram claras desta vez. Você chegou. Finalmente. As vozes ficaram cada vez mais claras.
A equipe arqueológica estava cavando e revelou algo muito, muito antigo. Você podia ver estruturas antigas claramente se projetando na superfície rochosa. As estruturas pareciam quase restos de uma cidade de outro tempo. As plataformas de madeira levavam você direto até elas e uma escada te guiava para dentro do que parecia ser um templo ou algum outro local de culto. Você entrou. A maior parte do templo estava em ruínas, mas você ainda podia encontrar alguns murais nas paredes que retratavam rituais e deuses desconhecidos hoje em dia. Mesmo que você apenas testemunhasse vislumbres de algo maior, toda a estrutura do edifício já te impressionava. Era diferente de tudo que você já tinha visto. Santuários orientais, a cidade de Amon, a Abissúnia, todos eles pareciam comuns em comparação. Uma voz quebrou o silêncio. Das sombras, uma silhueta começou a falar. Meus mais sinceros parabéns. Eu me curvo diante de suas habilidades. Você sobreviveu ao abismo. Você conseguiu chegar e suportar tudo que os outros falharam. É uma proeza impressionante. Uma proeza lendária até. O ser se aproximou de você, saindo das sombras. Você agora podia vê-lo. O ser era alto. Em sua cabeça usava uma espécie de coroa com chifres curvados. Seu rosto não parecia natural, com olhos esbugalhados e a pele em cor arroxeada. Seus trajes consistiam de um verde escuro, e você não conseguia distinguir o que ele usava como manto. Eu me chamo Perkel. É um prazer lhe conhecer. Eu quero lhe oferecer uma proposta. O seu prêmio por chegar até aqui. Deixe-me explicar. Há muito tempo, os deuses antigos deixaram esse mundo, sobrando apenas sua força, vestígios do seu poder. Esse poder não está lá para te ajudar, para te prejudicar, nem para ser adorado por você. Ele simplesmente existe. Então, chegamos aos humanos, as pessoas comuns que colocam desesperadamente sua fé nesses poderes obsoletos. A realidade? Não há ninguém para cuidar de você se você voltar para aquele mundo. Ninguém cuidando de você, mas muitos prontos para te explorar até não sobrar nada. O mundo de onde você veio não liga para você. Você era apenas mais um peão no esquema maior das coisas. Apenas outro tolo liderado pelos chamados deuses, que nada mais são do que pequenos idiotas brincando com poderes. A única diferença é que eles devoraram tudo em seu caminho até o topo da pirâmide, antes que qualquer outra pessoa tivesse a chance. Como você chama a fome e a pobreza que o mundo tem enfrentado? Ocorrências horríveis na história foram solavancos inevitáveis do caminho do progresso? Como você chamaria a última grande guerra, onde centenas de milhares, não, milhões pereceram? Eles são apenas parte de um esquema maior. Os deuses apenas puxando cordas do grande salão em que residem para ostentar ainda mais sua posição. Isso é cruel, na minha opinião. Eu não confio em deixar tal poder com nenhum homem ou deus. E você? Talvez o que eles dizem sobre poder absoluto seja realmente verdade. Talvez a ordem e a paz realmente sejam apenas uma utopia distante. Mas é por isso que nós escolhemos o caos. O que você passou desde a sua chegada predestinada, nesse dia predestinado, e tudo o que aconteceu ao seu favor? Bom, parece que alguém conhece o caos. E pode-se argumentar até que você se divertiu com isso até aqui. Meu mestre certamente está satisfeito com o que viu. Se você quiser continuar neste caminho do caos, como o campeão da masmorra, você terá o privilégio de se juntar a nós como iguais. Meu mestre dará tudo o que precisar, e você será verdadeiramente livre, sem medo, sem depender dos deuses novos ou antigos, com seu próprio caminho e poder. Então, o que você diz? Vai se juntar a nós? Ou retornar ao mundo de onde você veio, como um nada, continuando a viver apenas como um escravo? Ora, isso não é glorioso? Você escolheu bem. Vamos começar. Para completar sua iniciação, eu devo lhe mandar para o meu mestre, em sua gaiola sulfúrica. Você viu a morte e a enfrentou.
Agora você deve enfrentar a morte do seu ser. Não se preocupe, a sensação é como o verão e o inverno ao mesmo tempo. Um sol escaldante queimando sua pele, enquanto o frio te congela de dentro para fora. Quando você retornar das profundezas do abismo, você estará renascido como um membro do nosso pequeno culto. As morais vazias criadas pelo homem, aquele remorso sem sentido no fundo de você, tudo tirado. Você finalmente saberá o que significa ser verdadeiramente livre. Você prefere voltar a viver como uma minhoca, mesmo depois de tudo que presenciou aqui? Os humanos nunca param de me surpreender, acomodando-se na submediocridade. Como quiser. Você ganhou sua liberdade aos olhos do meu mestre, e como um presente de boa fé, vou lhe tirar daqui. Você nunca mais nos verá. E eu garanto que um dia você vai se arrepender de sua escolha. Sua cabeça começa a doer. Você fecha os olhos e se ajoelha de dor. Logo, ela passa. Mas quando você abre os olhos, a masmorra está diante de você. Você está na entrada e ao seu lado, um grande baú ornado, repleto de ouro e joias. Você pôde ir embora das masmorras com o que conseguiu, e pôde viver como bem entendesse. Em pouco tempo, você já tinha tudo o que queria, vivendo na alta classe social. Mas a escuridão das masmorras não lhe deixou tão fácil assim. Todas as noites, você acorda aos gritos, atormentado pelos destinos horrendos que lhe aguardam nas masmorras, para aquelas criaturas que parecem tão reais como se você já tivesse as experienciado. Uma aflição que nem mesmo todo o ouro do mundo poderia curar. E se você assistiu e jogou até aqui, meus mais sinceros muito obrigado. Esse projeto foi inspirado pelo backstory do personagem Ousa, do Termina. Então, eu tenho a agradecer por isso também. Mas bem, se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal se você não conhece, porque eu sempre faço conteúdos experimentais como esses, e sinceramente, muito obrigado. Você não sabe como deu trabalho fazer esse vídeo, mas vai valer a pena quando vocês jogarem e se divertirem com ele. Lembrando que meus links vão estar todos aí embaixo. Se você quiser dar uma ajuda no Apoia-se ou qualquer outra forma, eu agradeço muito. E também não esqueça de entrar no nosso servidor do Discord para você ver as nossas atualizações e o que está sendo feito diariamente. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.